Salve Maria, sou o missionário José Roberto. Cara, a gente está vendo nessa atualidade, cara, os falsos profetas, Mateus 24, estão se entronizando dentro da igreja, cara, trazendo esse evangelho light, esse evangelho prostituído, esse evangelho maquiado, esse evangelho falso dentro da igreja. Estão querendo proibir os leigos de pregar, de anunciar a palavra. Até onde vai parar essa igreja? Cara, eu não entendo, cara. Os padres têm o fundamento, são sucessores dos apóstolos. Aí se você for observar, leia Atos dos Apóstolos, os feitos dos apóstolos, como os apóstolos pregaram, como os apóstolos anunciaram, como os apóstolos viveram, como os apóstolos foram martirizados para edificar esse corpo místico, para edificar essa igreja que a gente tem hoje. E os seus membros, os seus sucessores, a gente não vemos se comportar como os apóstolos se comportaram, como os apóstolos pregaram. Olha só que interessante, em Mateus 11, 12, dessa época de João Batista. Desde a época de João Batista até o presente, o reino do céu é arrebatado à força. E são os violentos que a conquistam. Só os violentos que irão conquistar. Que violento é esse? Que está cheio do Espírito Santo para pregar, para defender e combater aquele que contradiz a sã doutrina, até mesmo dentro da Igreja Católica. Hoje a gente vemos essas pregações light, essas missas vazias, esses grupos vazios. Por quê? Por causa do ensinamento, por causa do quê? A pregação light, a pregação que o povo quer ouvir. Que interessante. Hoje a gente vê essa atualidade. Homem com homem, mulher com mulher, etc. É prostituição para lá, é droga para cá, é uma heresia danada, mas a igreja não está combatendo com violência. Os padres estão com essas pregações light. Que interessante. Cara, hoje eu não concordo com muita coisa aqui dentro da igreja, cara. Tem muita coisa dentro da igreja que me deixa triste. Você vai para uma Santa Missa, dá para contar no dedo quantas pessoas tem. O foco não é mais Cristo, o foco é o templo, é construção, é isso. O foco é cargo, o foco é título. O foco não é ser um violento na palavra. Eu não entendo, cara. Os caras fazem teologia, os caras fazem história, os caras estudam a história da igreja, fica lá no seminário, e quando sai do seminário, e a pregação é light. Engraçado, os caras querem combater a gente, querem nos calar, mas era para eles estar fazendo esse trabalho apologético, combatendo os hereges, combatendo aquele que contradiz a sã doutrina, porque já tem base bíblica, título 9, nós temos que combater a sã doutrina. E a gente não vemos isso. E agora fulano, ciclano quer nos calar, os leigos, né, padre Zezinho? Tem tantos padres aí, meu, que era para estar defendendo a igreja. Padre Zezinho, padre Joãozinho, né? Eu vi sua palestra lá. Felizmente, né, meu? Os caras, eles querem fazer os grupinhos deles. Os leigos, para esses padres, os leigos não têm capacidade para anunciar, para proclamar, para pregar, para defender a igreja. Só eles. Como eu posso falar? É um sistema religioso, né, meu? Se você não tiver adepto num sistema, você é descartado. Você não pode pregar, você não pode anunciar, você não pode cantar, você não pode fazer nada, porque você não está no sistema. Olha o que João Batista vem falar, raça de víbora. Porque João Batista ele fugiu do sistema. Por isso que ele vivia naquele deserto. Sistema o quê? Judaico ali, farisaico ali, aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, que conhecedores, que se sentiam o maioral. Deus escolheu um homem lá do deserto
para anunciar o que eles não anunciavam, o caminho da salvação. Você vai ver, cara, esses padres aí que a gente tem nessa atualidade, esses padres famosos, esses padres celebridade, Deus vai levantar pessoas lá do deserto para pregar o verdadeiro evangelho e combater essas heresias desses padres, esse autodoutor, autodático, querendo calar os leigos. Interessante. Olha como os apóstolos viviam, olha como os apóstolos pregavam, olha como os apóstolos encerraram a sua carreira defendendo essa igreja. É o que a gente não vemos hoje. Nós vemos muitos sacerdotes acomodados. Nós vemos muitos sacerdotes celebridade. O foco não é mais a palavra, o foco não é mais pregar, o foco é se aparecer. Como quando as pessoas queriam fazer João Batista se aparecer, João Batista ser grande, um profeta, João Batista falou, importa agora que ele cresça e eu se diminua. Estou vendo muitos sacerdotes crescer e Cristo se diminuir, a igreja se diminuir. Vejo muitos padres aí fazendo cagada. Não defendendo a igreja, porque tem medo de defender a igreja. Tem medo de tete a tete com a igreja de homens. Vejo vários padres tomando um show desses pastores dessas igrejas de homens. Não entendo, cara. Não entendo onde vai parar esse evangelho. A palavra diz, desde a época de João Batista até o presente. Presente é hoje. O reino do céu é arrebatado à força. E são os violentos que a conquistam. Agora você imagina a pregação desse cara, meu, pregando. Eu imagino João Batista numa santa missa ali, pregando ali o evangelho que esse cara ia fazer. Que interessante. Não, é proclamação do evangelho. O cara explica o evangelho, mas a pessoa acaba até dormindo. Cara, nós temos que pregar o evangelho como João Batista pregou, anunciou. Interessante, né, meu? Ainda Jesus elogia João Batista. Em verdade, vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entretanto, no menor no reino do céu é maior que ele. Olha só que interessante, ó. O que foste ver? Mateus 11:8. O que foste ver, então, um profeta? Não. O que foste ver, então, um homem vestido com roupas luxuosas, mas o que estão revestidos de tais roupas vivem no palácio do rei. Então, que foste para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos, é mais que um profeta. Olha esse cara. Olha o que isso vem nos ensinar, cara. Imagina a pregação desse cara. Cadê os profetas semelhantes a João Batista? Cadê os apóstolos incorporavam também esse primato de João Batista? Pedro gritando ali, povo de Jerusalém, esse Jesus que vocês tal converteu mais de 3.000 almas. Cara, esse Espírito Santo que estava na vida de João Batista é que está na igreja. E o povo estão brincando de ser católico. Engraçado, eu fui falar com uma católica que a bomba gira é demônio. Eu quase apanhei dessa mulher, cara, porque ela defendeu a bomba gira. A Bíblia diz que é demônio. Quem batiza como uma bomba gira é homens, né? A mulher é católica, mas segue essas imundícias. Nós temos esses católicos macumbeiros, esses católicos que dizem que é católico, mas não são católicos. Que interessante. Eu não gosto de discutir com isso, porque cada um tem sua crença, eu acredito em Deus, mas como você vai acreditar em Deus? Você acredita na Bíblia? Ela ficou quieta. E você acredita em Deus? Acredita, mas como você acredita em Deus que você não lê a Bíblia? Você conhece um Deus que você não conhece? A bomba gira você conhece, né? Ah, conheço a história, não vou te explicar a história. E Deus?
Cara, não é mesmo esse tipo de católico, cara? Católico que não defende a sua fé. Católico que não conhece a sua fé. Por quê? Porque os padres da igreja não ensinam. É isso que eu fico fudido dentro da igreja, cara. Eu tenho 22 anos dentro da igreja, eu nunca vi um estudo apologeta falando das imagens, defendendo a igreja dentro da igreja católica. Nunca vi. Nunca vi numa missa ali o cara fazendo uma pregação apologética, defendendo todas essas heresias protestantes que a gente vemos aí. Nunca vi, nunca vi. Porque o povo católico não se interessa por isso. E os padres também, muito menos. Só na internet. Simples, cara. Aonde vamos parar? E os caras querem nos calar ainda. Cara, se a gente calar, até as pedras clamarão. É obrigação suas pregar e defender e formar leigos capacitados para pregar o evangelho para vocês enviar. É isso que os primeiros cristãos faziam. Aquelas pessoas convertidas ia para a escola apostólica, aprendia a doutrina, o ensinamento que Cristo ensinou e ia enviando. A gente não vemos isso hoje. Nós vemos só os panelinhas dentro da igreja. Só os principais. Panelinha que lê a leitura, um panelinha que organiza a missa, o panelinha, etc. Nós vemos isso também. A igreja prega o evangelho, unidade, mas o povo não está em unidade. Pode ter certeza, cara. Pode ter certeza. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. É uma afronta mesmo. Uma afronta. Uma afronta mesmo. Porque o verdadeiro evangelho, a pregação verdadeira dentro da igreja não é aceita. Esses padres que pregam verdade, ele é perseguido. Como você viu vários padres da Canção Nova aí. Abriram a boca para pregar a verdade, foram perseguidos. E até proibiram de celebrar missa, etc, etc. É só você pesquisar na internet aí, ó. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.